Governo decide manter aberto o Hospital Estadual Rui Pereira. A Comissão de Saúde da Câmara visitou o local nesta segunda-feira. Trabalhadores do transporte alternativo apresentam reivindicações à STTU na Câmara Municipal. Barracas de fogos de artifício passam por vistoria do Corpo de Bombeiros. No estúdio, vou conversar com o vereador de São Gonçalo do Amarante, Flávio Henrique, que exerce o mandato de forma temporária. Esses são os destaques do Câmara Repórter desta segunda-feira, 10 de junho. Olá! O Câmara Repórter começa com a informação que o governo do estado voltou atrás e decidiu manter aberto o Hospital Estadual Rui Pereira, referência no atendimento vascular cirúrgico no Rio Grande do Norte. A unidade, localizada na zona leste de Natal, foi visitada na tarde desta segunda pela Comissão de Saúde da Câmara. Na tarde desta segunda-feira, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal visitou o Hospital Rui Pereira. A equipe da TV Câmara não foi autorizada a acompanhar a comissão dentro do hospital. Durante quase 40 minutos, os vereadores conversaram com pacientes e funcionários. Ao saírem, eles relataram a situação constatada. Realmente o hospital ele tem problemas, falhas estruturais. Nós observamos fungo, mofo próximo a torneiras, quartos, salas, enfermaria sem ventilação, que isso não pode. Cadeira de banho amarrada com atadura, que está um tempão ali, a gente está lidando com pacientes infectados, contaminados. E os próprios acompanhantes estão trazendo os lençóis, e esses lençóis ficam sendo utilizados, reutilizados. Então a questão é estrutural. Na sua totalidade, o hospital está funcionando precariamente, precisando de alguns ajustes. Esperamos que o secretário de saúde venha aqui ver a realidade. São 80 leitos que atendem todo o Rio Grande do Norte. Leitos esses precários, com alguns atendimentos aqui até suspensos. Hoje mesmo está suspenso algumas situações em virtude da falta de fornecimento de energia elétrica, ar-condicionado não funcionando, elevadores quebrados, salas abertas, enfim, são vários os problemas aqui da ordem estrutural. Nós temos um prédio que custa 200 mil de aluguel, fora o custeio médico e de material, altíssimo, para ser atendida menos de 90 pessoas e ser atendido numa clínica pequena. Então o que está acontecendo? É um hospital de amputação. Os pacientes não estão fazendo procedimentos cirúrgicos aqui, porque aqui alega não ter condições. Como? Se é uma referência. Se aqui não faz uma angiografia, uma arteriografia, mandam para o UOL, então do que está servindo realmente o hospital? Há algo de errado. Os pacientes com diabetes são aqueles que chegam aqui quase que com diabetes terminais. Poderíamos evitar a vinda, a chegada a este hospital de muitos diabéticos se fossem devidamente tratados nas suas unidades básicas de saúde. Evitar a enchente de pacientes, evitar a amputação. Então, o importante aqui também é o tratamento preventivo. Durante a visita da Comissão de Saúde, representantes do Sindsaúde faziam protesto em frente ao hospital. O coordenador do sindicato falou sobre a nota do governo divulgando a permanência do funcionamento da unidade. Essa nota aconteceu depois que várias pessoas, usuários, inclusive os próprios trabalhadores, na semana organizaram uma atividade aqui. A gente entende que o posicionamento do governo hoje tem a ver com essa pressão, mas nós também entendemos que não podemos confiar, porque é um governo que não tem compromisso com os trabalhadores, que mantém folha em atraso, que mantém os usuários desse hospital nessa situação, não merece confiança. Ao final da visita, o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, vereador Fernando Lucena, falou das providências que serão tomadas pela comissão para discutir os problemas do hospital. É o que a gente vê nos outros hospitais públicos. Não há diferença, a situação é precária em todos eles. Agora, é onde as pessoas são atendidas. Nós vamos pedir o número de pacientes atendidos, quantos estão para vir para cá, a fila de atendimento, a precarização, tudo isso nós vamos levantar, pedir ao hospital oficialmente para na próxima segunda-feira fazer um grande debate
da saúde desse setor, principalmente de amputações. Segundo o assessor técnico do hospital, Graciliano Sena, atualmente o Rui Pereira disponibiliza para a população 80 leitos de enfermaria e 10 de UTI. Conhecido pela referência para doenças vasculares, o Hospital Rui Pereira realiza cerca de 120 atendimentos e 250 cirurgias por mês. O hospital permanece funcionando, a secretaria em momento algum deliberou ou anunciou que o hospital parasse de funcionar. Estamos com o funcionamento pleno em todas as áreas, como de costume, ambulatório, cirurgias, UTI e áreas de internamento. A gente sabe que todo atendimento de saúde no país hoje ele é insuficiente. Indo nessa linha de atendimento, a gente precisa melhorar em tudo e é isso que a Secretaria sempre busca fazer. O anúncio de manter o Hospital Rui Pereira aberto foi feito pela Secretaria Estadual por meio de nota. Nela, a CESAP afirma que vai renovar o contrato de aluguel do prédio pelo período que for necessário. A Secretaria Estadual de Saúde também informou que novos laudos de avaliação das condições estruturais da unidade e as medidas a serem tomadas serão discutidas com a sociedade e com órgãos de fiscalização e controle. Trabalhadores do Sistema de Transporte Alternativo de Natal estiveram na Câmara Municipal nesta segunda-feira. Durante a reunião da Comissão de Finanças, o grupo apresentou para os vereadores denúncias contra fiscais da STTU. Ônibus irregulares com placas de outros estados, infraestrutura defeituosa e vistorias atrasadas. Estas foram algumas irregularidades apontadas pelos permissionários do transporte alternativo de Natal sobre a situação de boa parte da frota de ônibus da cidade. E a fiscalização que deveria ser feita pela STTU só é realizada com a frota do transporte alternativo. Quem tem que fiscalizar é a prefeitura, que fiscalize todo o sistema de transporte. Agora, o que não pode é perseguir só um sistema que está já muito deficiente, porque o poder público não está cumprindo o seu papel, que era, por exemplo, garantir a unificação do transporte público, e que não vem garantindo. Para Grace Kelly, presidente da Associação dos Proprietários de Alternativos de Natal, há uma perseguição clara. Essa perseguição já havia, mas ela estava nos bastidores. Essa perseguição era lá dentro da própria secretaria, quando a gente ia lá providenciar alguma questão de transferência, de vistorias. Saiu agora de dentro da secretaria para as ruas. Então, fica a minha pergunta, o sistema hoje de fiscalização da STTU fica só para os opcionais? E os ônibus, os coletivos, ficam aonde? A população deve cobrar sim, precisa ter um transporte justo, um transporte que seja de igual para todos. O secretário adjunto da STTU explicou que a mesma fiscalização aplicada aos alternativos também é feita junto à frota regular de ônibus. Não existe nenhuma perseguição. O que existe é que existe o fato de haver muitas pessoas operando no sistema, aonde o responsável por aquela permissão não está ausente de Natal, dá uma procuração para alguém operar, aquela pessoa não assina a carteira de trabalho para dar segurança ao trabalhador do opcional, né? Veículos operando sem seguro de passageiros, tá certo? Um outro ponto é a questão de estar sempre trabalhando sem o licenciamento anual. Então, são situações como essa, pessoal, que o poder público tem que dar garantia e segurança ao usuário, à população. A Comissão de Finanças da Casa solicitou à STTU os resultados das vistorias realizadas, o cronograma de fiscalização e a arrecadação das empresas de ônibus que operam na cidade. É importante essa audiência até para dar espaço que a STTU possa se pronunciar, bem como também as entidades representativas dos alternativos. É importante que, no final das contas, nós possamos contribuir para uma melhoria no sistema de transporte público da nossa cidade, que é um sistema de transporte público caótico, né? Rejeitado pelo usuário. Hoje temos a passagem mais cara do Nordeste, junto com uma frota caótica, péssima. Então, o usuário hoje é muito penalizado diante do sistema de transporte público de Natal. E na Comissão de Educação, vereadores aprovaram o título de cidadão natalense para o prefeito de Natal, Álvaro Dias. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o prefeito Álvaro Dias devem receber o título de cidadão natalense.
As propostas de cidadania foram aprovadas nesta segunda-feira na Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Todos dois são testados, experimentados, dignifica as funções que ocupam e por isso não teve maiores delongas na discussão. Também foi aprovada pelos parlamentares a criação da Semana Municipal do Ciclismo. O objetivo é disseminar o uso de bicicleta como atividade esportiva e meio de transporte. A proposição é da vereadora Júlia Arruda. Nós aprovamos esse projeto até porque é um tema de extrema importância. A gente criar essa cultura do ciclismo na nossa cidade, diminuição de poluição, saúde, e nós, agora, no nosso mandato, vamos fazer, inclusive, um Pedal da Esperança, que será no dia 6 de julho, no bairro da Cidade da Esperança. A gente já está antecipadamente convidando a quem nos assiste pela TV Câmara para nos engajarmos a essa cultura nova que a gente deve implementar em nossa cidade. A comissão apreciou e encaminhou para a relatoria um total de 12 projetos e permanece com a pauta zerada. 4 atividades legislativas estão programadas para esta terça-feira. Para ficar por dentro, acompanhe a agenda da Câmara. Nesta terça-feira, 11 de junho, os trabalhos legislativos da Câmara Municipal têm início às 9 horas, com uma audiência pública para discutir as políticas municipais de proteção às mulheres, de propositura da vereadora Divaneide Basílio. Às 2 horas da tarde, os vereadores participam da sessão ordinária, onde será retomada a votação do projeto de lei para a regulamentação dos transportes por aplicativo. À noite, às 6 horas, acontecerá uma sessão popular no bairro da Ridinha, proposta pelo vereador Cláudio Araújo. E às 6h30, no plenário da Câmara, será entregue o título de cidadã natalense à jornalista Ediana Miralha. A solenidade é de propositura do vereador Ari Gomes. Edesiane Moreno, para o Câmara Repórter. Os estudantes que concorrem a vagas em instituições públicas de ensino superior para o segundo semestre já podem consultar o resultado do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A lista dos aprovados foi divulgada nesta segunda-feira e está disponível no site do programa, sisu.mec.gov.br. A venda de fogos de artifício para o São João tem sido acompanhada de perto pelo Corpo de Bombeiros. Até esta quarta-feira, vistorias serão realizadas para garantir a segurança dos proprietários de barracas e dos consumidores. O São João é um dos eventos do ano mais aguardados pelo público, incluindo os potiguares, que querem não só estar a caráter na festa, como também brincar com os fogos. Aproveitando o momento, os comerciantes já instalaram as barracas para vender os artefatos. Mas para negociar produtos tão inflamáveis sem oferecer risco, é preciso tomar alguns cuidados. Por isso, o Corpo de Bombeiros está realizando uma ação de fiscalização para garantir a segurança nos pontos de venda. O Corpo de Bombeiros segue uma portaria da Secretaria de Segurança Pública, onde os estabelecimentos, as barracas, devem dar entrada num processo de vistoria, onde o vistoriador vai verificar todos os pontos de segurança necessários, que é a instalação de extintores, a fiação elétrica tem que ser adequada, tem que atender o distanciamento entre as barracas. A fiscalização começou na quinta-feira da semana passada e segue até esta quarta. Os proprietários das barracas que vendem fogos de artifício foram todos notificados por não possuírem a licença do Corpo de Bombeiros. Durante a fiscalização, se o estabelecimento, a revenda de fogos, não apresentar o documento do Corpo de Bombeiros, o vistoriador vai lavrar um auto de infração, uma notificação, dando um prazo para eles se regularizarem. Caso não se regularize no prazo que o bombeiro conceder, eles podem ser interditados. A venda, fabricação ou estocagem de fogos de artifício em locais inapropriados é crime. Além disso, quem compra esse tipo de produto precisa estar atento. O Corpo de Bombeiros recomenda não comprar produtos caseiros, comprar apenas produtos fabricados por fábricas autorizadas. E verificar no produto as orientações de uso, que no próprio rótulo existem as orientações do fabricante. Um fato a ser observado também é a validade
desses produtos revendidos. E a questão das crianças, ao soltar esses fogos que são permitidos a ela, sempre acompanhado de um adulto. A Receita Federal abriu consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2019, além de lotes residuais de anos anteriores. Nesta etapa, serão pagos aos contribuintes idosos com algum tipo de deficiência ou doença grave um montante equivalente a 5 bilhões de reais. Os depósitos serão feitos a partir do dia 17 deste mês. Para saber se é um dos contribuintes contemplados com o benefício, basta acessar o site da Receita, www.receita.fazenda.gov.br. A seguir, eu converso com o vereador de São Gonçalo do Amarante, Flávio Henrique. Ele vai falar das ações do mandato no incentivo à cultura. O Câmara Repórter volta já. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Estamos de volta com o Câmara Repórter e aqui no estúdio nós recebemos o vereador de São Gonçalo do Amarante pelo PRB, Flávio Henrique. Vereador, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Muito obrigado, viu? Estamos por aqui. Vereador, o senhor, na verdade, recentemente assumiu o cargo de vereador em São Gonçalo do Amarante, né? Na última semana de maio. Foi o que o senhor assumiu esse mandato, já que era suplente, é isso? Que situação foi essa? É isso. O vereador Chanche Dantas, né, por motivo de saúde, teve que se ausentar e nós estávamos como secretário na época e ele conversou muito comigo e a médica já tinha pedido que ele se afastasse e aí ele teve que se ausentar e estou eu lá. Sei que é um momento delicado, mas também foi muito feliz para o nosso grupo político, que eles estavam ansiosos. A gente, na verdade, teve mais votos do que 7 vereadores eleitos de lá. Eu tive 1.319 votos e fiquei fora. Então, foi uma festa grande a nossa chegada à Câmara. À Câmara Municipal. E nesta primeira semana de trabalho que o senhor já realizou, que encaminhamentos à frente do mandato o senhor fez? Como eu venho da cultura, né, da cultura de base, da cultura de raiz, fui secretário de cultura da cidade e fui secretário de Juventude, Esporte e Lazer também da cidade. Então, eu vou para a Câmara com a bandeira da cultura, da juventude, das políticas públicas para esses dois segmentos. Então, nós já encaminhamos lá no mandato um requerimento solicitando a regulamentação da Lei de Incentivo à Cultura e um projeto de lei nomeando de Lei de Incentivo à Cultura professor Ivani Machado, que foi uma grande fazedora de cultura daquela cidade, uma grande historiadora e que faleceu o ano passado, era funcionária da secretaria e a gente pretende homenageá-la nesse momento. Nós encaminhamos também um projeto de lei para que se tenha aulas de música nas escolas, porque como a gente viu nas escolas em visita, que tem muitos equipamentos que poderiam ser utilizados, não tem professor, então nós estamos aí na defesa de um projeto de lei ligado a essa questão de ter aula de música nas escolas. Como atividade complementar. Complementar. E dentro do plano pedagógico, como atividade complementar também, nós colocamos um requerimento solicitando que o secretário de Educação colocasse no plano pedagógico, como atividade complementar, visitas orientadas a nossos equipamentos culturais. Essas crianças e adolescentes precisam conhecer a nossa história, porque São Gonçalo é berço da cultura popular do Estado e muitas das nossas crianças não conhecem. Então, a gente está colocando um requerimento e vai discutir junto com a educação essa viabilidade de levar esses alunos até os nossos equipamentos culturais para conhecer a nossa história, que é muito bonita. Isso é uma valorização, né, das raízes, acima de tudo, vereador. É verdade. Além da questão cultural, eu queria dizer que nós já encaminhamos na questão de infraestrutura, espaços ociosos que tinha
que a gente foi verificando e já encaminhamos alguns requerimentos que já foram atendidos, como é o caso de Bairro Jardins, que tinha um espaço gigante, uma quadra toda, que era área verde, e que hoje tem um campo de futebol de areia, um campo de vôlei, foi todo iluminado, foi todo limpo, através de um requerimento de nossa autoria no mandato já. Para fomentar o esporte já. O esporte já. A minha passagem por esta Secretaria de Juventude, Esporte, Lazer e de Cultura me deu o entendimento de que através da cultura, através do esporte, a gente melhora muito a questão de saúde, educação e a questão de segurança. Para se ter uma ideia, no período junino, o índice de violência cai muito em várias cidades. Por quê? Porque os jovens estão nas quadrilhas juninas. Então a gente tem um entendimento de que esses jovens, esses idosos também, que estão nas quadrilhas juninas, nos grupos folclóricos, melhora a qualidade de vida deles, o condicionamento físico e melhora nessa questão da violência, porque eles estão imbuídos aí em um projeto social dentro de sua comunidade. Isso só prova também que cada vez mais o município deve investir em cultura. O senhor falou que na sua passagem, né, como secretário de Cultura do município de São Gonçalo, deixou também todo um trabalho já desenvolvido que deve ser lançado agora, né, para fomentar a cultura. Que projeto é esse? É assim, nós temos lá a Lei de Incentivo à Cultura, o Fundo Municipal de Cultura, e nós temos um Conselho Municipal de Política Cultural que é paritário, que delibera junto com o secretário agora, que antigamente era eu na pasta. E nós deixamos lá encaminhar 2 editais, um edital de seleção de projetos, projetos de 20 mil, de 10 mil, de 5 mil e de 2 mil reais, para fomentar a cultura em vários bairros da cidade de São Gonçalo do Amarante, que será lançado esta semana. Será lançado também esta semana o edital de folclore Mestre Cérvulo, que irá financiar, apoiar financeiramente grupos folclóricos e parafolclóricos da cidade, porque nós temos esse título de berço da cultura por causa desses grupos folclóricos, né? Por causa da romanceira Dona Militana, do Boi Calemba Pintadinho, do Bambelô, de todos esses grupos que são assim gigantes, os congos de combate, que são gigantes na cidade, Pastoril Dona Joaquina. Então nós vamos lançar esses 2 editais essa semana, e as pessoas podem, que é um edital público, qualquer pessoa que tenha trabalho na área cultural e que queira concorrer ao edital, pode procurar a Fundação Cultural Dona Militana, e está lá os funcionários, a equipe técnica, para dar todo o suporte. Vereador, o senhor integrando, como a gente falou aqui no início, a Câmara Municipal, passa a ser componente, então, da situação do prefeito, né, nessa relação. Como é que fica também, assim, o senhor agora está em um outro papel de legislador, né, muda um pouco a visão do executivo, que era o papel que o senhor exercia como secretário municipal, mas a atuação é apoiar as ações da prefeitura? As nossas ações serão comungadas com o povo. Né? O nosso mandato é um mandato participativo. Nós já deixamos, inclusive, nas redes sociais, abertas as nossas redes sociais para qualquer sugestão de pauta que a gente possa discutir, porque a gente entende que a gente foi eleito por um colegiado. Né? Então, o que é bom para o povo, nós estamos apoiando. Se for algo que não seja bom para o povo, mesmo fazendo parte e acreditando no governo de Paulo Emílio, de Paulinho, que eu acredito, que confio, e que é um projeto de governo para 2020 que eu participo também, mas se não for bom para o povo, eu não voto contra o povo. Olha aí. Vereador, e falando em 2020, como o senhor citou aí, quais são os planos? Tentar novamente uma cadeira na Câmara? Tentar novamente, né? A gente sabe que essa conjuntura nova da política, essa nova legislação, onde não tem mais as coligações, e aí tem muito os partidos que vão se arrumando, e que muitas vezes tem partidos que não aceitam quem já tem mandato, tem toda essa história. Mas nós temos uma relação muito boa na cidade com os vários partidos. Eu sou vereador do PRB, né? Agora vereador do PRB, não sei como é que vai ser a conversa com os pares meus lá no PRB. A gente está disposto a conversar, discutir, mas seremos candidatos, se não for no PRB, em algum partido que ideologicamente pense como nosso mandato. Então nós iremos aí trilhar aí mais uma vez, disputar a eleição, e agora esperando ficar por 4 anos, né? Esperando que a gente consiga realmente ser vitorioso no pleito. E até o fim
independentemente desse projeto para 2020, até o fim do seu mandato, né, nesse período que o senhor vai ficar, que é de forma provisória, é isso? De forma provisória. A gente está lá... que o povo de São Gonçalo pode esperar? A gente está lá, a gente chegou lá com carimbo já de data de saída. Então é pouco tempo. Mas nesse pouco tempo, a gente tem tentado estar próximo do povo, ouvir o povo e também até orientar o povo do papel do legislativo, que muitas vezes as pessoas vão às redes sociais, fazem uma crítica sem saber o real papel do vereador. Então a gente quer poder estar esclarecendo e poder estar indo às comunidades, sentar junto com eles e trazer deles as sugestões, inclusive levar ao executivo as sugestões do povo. Então eles terão lá um vereador atuante, com muita vontade de trabalhar, muito motivado, porque era um sonho antigo. Então, era um sonho antigo. Você imagina que a gente chega lá no mandato com a vontade de fazer muito mais. E eu tenho certeza que a gente vai poder fazer muito mais. E o senhor falou também na nossa conversa aqui que, apesar de ter ficado na suplência, alcançou uma votação expressiva. Essa mudança, então, da reforma, né, que houve na reforma, da mini reforma eleitoral, né, em que não haverá mais essa questão das coligações, você acredita que terá um projeto de sucesso em 2020, se conseguir repetir essa votação? É uma faca de dois gumes essa lei eleitoral, né? É meio complicada. Tem seu lado bom, mas assim, não tem a coligação, dificulta um pouco, porque você acaba disputando realmente a cadeira, muitas vezes, com os grandes políticos da cidade, vereadores que já estão no mandato, que têm uma expressiva votação. Os candidatos que almejam chegar a ser vereador, que têm, de repente, às vezes, uma votação que acredita ser menor, às vezes não querem se coligar com esse candidato. Então, dificultou um pouco. Mas eu acredito que o trabalho que a gente vem fazendo vai nos dar o suporte para não gaguejar e não ter nenhum tropeço no caminho para a gente sofrer com derrota, e sim ficar feliz com vitória. Tá bom, então, vereador Flávio Henrique, pelo partido PRB do município de São Gonçalo do Amarante, eu agradeço a sua participação aqui no Câmara Repórter. Muito obrigado. A hora que convidar, estamos aqui. Eu sempre acredito que a comunicação é o que há de mais importante. Qualquer canal de comunicação que abrir para que o poder público, os vereadores possam estar, é importante, porque o povo precisa estar antenado com as ações do mandato. Muito obrigada. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. É você que nos acompanha. Obrigada pela companhia, mas continue ligado na nossa programação com outras notícias do Legislativo Natalense. Tchau!